Oi, turma do sexto ano. Hoje nós vamos estudar mais um capítulo, tá? Hoje é o capítulo 6. Hoje nós vamos estudar Grécia, o mundo grego. Para vocês saberem como for a formação de Grécia, nós vamos ver os antecedentes, né? Antecedentes dos povos gregos. Eles tiveram contato com vários povos. E de acordo com o que eu vou grifando aqui, vocês grifam também no caderno de vocês, no livro de vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui, na página 91, está falando sobre os antecedentes do grego. Entre 3000 e 2000 a.C., a ilha de Creta já era habitada e já produzia artefatos de cobre, bronze, prata e ouro. Foram erguidos grandes palácios, sendo de Knossos o mais famoso e importante, composto de várias salas decoradas com afresco colorido. Lá eram realizados ritos religiosos. Então, grifa esse parágrafo que é muito importante. O comércio dos cretenses cresceu bastante devido à existência de portos naturais e à extração de madeira para a construção de navios, vinhos, tecidos coloridos, madeira e cerâmica eram comercializados nas ilhas do Mar Egeu e no Egito. Os cretenses, dos povos que nós estamos falando, os primeiros povos que nós estamos falando que fizeram parte dessa civilização, eram excelentes artesãos e faziam joias delicadas, exportavam, etc. No segundo milênio, tivemos também, vamos passar para o outro, em torno de 1450, os aqueus, outros povos também que apareceram nessa região. Grifo também, aqueus. Aqueus também são outros povos que apareceram nessa região. Tá? Na ilha de Creta, fundaram a cidade de Micenas. Grifa aí, deixa eu grifar aqui. Cidade de Micenas. O que houve aqui? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu grifar aqui. Deixa eu pegar aqui a parte de grifar aqui, que está dando um probleminha aqui. Grifar. Então, em torno de 1450, os aqueus invadiram a ilha de Creta e fundaram a cidade de Micenas, iniciando um período que os estudiosos chamaram de Micênico ou Creto-Micênico. Estão vendo que tem contato com vários povos nessa região. Não esqueça de grifar também esse aqui não, tá? Deixa eu ver qual foi o outro que nós grifamos. Foi o comércio, entre 3000 e o comércio. Grifa eles aí, tá bom? São importantes esses parágrafos. Estou marcando para vocês fazerem. Os micênicos, outros povos também, eram grandes conquistadores e guerreiros. Utilizavam instrumentos de guerra poderosos, como carros de combate trazidos do Oriente Próximo. Também são outros povos também que apareceram nessa região. Tá? Em decorrência do seu poderio militar, o comércio marítimo do Egeu e de parte do Mediterrâneo Oriental foi assumido por eles. Agora vamos ver aqui. Aqui são um mapa mostrando como esses povos tiveram contato com essa região. Tempo difícil, período homérico. Por que esse nome é chamado de período homérico? Né? Período homérico. O período homérico iniciou no século XII, tá? Com a entrada dos Dórios e outros povos também, na península do Peloponeso. Peloponeso é uma região, tá? Inclusive vai ter até guerra por essa região. Depois vocês vão ver. O nome, por que o período homérico? O nome foi uma homenagem aos poemas de Homero, que eram utilizados como fontes documentais, permitindo aos estudiosos construir essa fase da história da Grécia, tá? Vê aqui os Dórios, outros povos também que fizeram parte dessa história da Grécia. Eram grandes guerreiros, usavam armas de ferro até então desconhecida da região. As cidades foram destruídas, palácios foram incendiados e com isso os contatos comerciais diminuíram. A população passou a viver da agricultura e da criação de animais. Grifa também, isso aqui é importante. Agora, a comunidade rural. As comunidades gregas passaram a se organizar em famílias chamadas de genos ou gentílicas, lideradas por um chefe guerreiro. A terra era coletiva e todos produziam para o próprio consumo. Os escravos faziam o trabalho mais pesado. Eram integrantes de outros gêneros que haviam se tornado prisioneiros de guerra. Deixa eu ver aqui. No final do século VIII,
a comunidade gentílica entrou em crise. A população cresceu mais do que a quantidade de alimentos. Aqui faltou alimentos. E enquanto algumas famílias se apropriaram de melhores terras, outros não conseguiram sobreviver, né? Muitos decidiram deixar a região e se fixar em outros lugares. Veja também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui está falando sobre Homero, depois vocês dão uma lidinha sobre essa parte do Homero. Tá? A colonização grega. Vamos lá, página 94. A colonização grega. Com a crise da comunidade gentílica, como vocês viram na página anterior, os gregos iniciaram um processo de migração, fundando cidades no sul da Península Itálica e na Península Ibérica, na costa do Mar Negro, no norte da África e da Ásia Menor. Esse movimento migratório foi conhecido como colonização grega. Então, aqui agora, esse período da Grécia, que vai do século VIII até o século V a.C., ficou conhecido como período arcaico, porque a Grécia se divide em 3 períodos. Vocês vão ver, primeiro esse aqui, arcaico, depois vamos ver os outros períodos, tá? Para vocês terem uma ideia. No período arcaico, o comércio marítimo cresceu muito. Navios gregos circularam por vários portos no Mediterrâneo e no Mar Egeu. Vinho e azeite eram trocados por trigo. A quantidade de produto era tanta que desenvolveu tanta produção de vasos e recipientes de cerâmica para transportá-lo. Os vasos gregos ficaram famosos por suas pinturas, pode ser visto ainda até hoje em alguns museus. Veja também isso aqui que é importante. Bom, isso aqui é um vaso grego, ânfora. Deixa eu ver agora, vamos para a página 95, a formação da polis, né? Vamos ver o que é polis, por que o nome polis. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê o nome polis. A Grécia não teve um governo unificado como o Egito, os reinos da Pérsia e da Mesopotâmia. Não era igual às suas civilizações. A cidade grega se formava no período arcaico, era independente, cada qual com seu próprio governo, suas leis, suas moedas e até seu deus principal. Por serem diferentes das outras cidades do mundo grego, do mundo antigo, foram chamadas cidades-estados ou polis. Então, para vocês saberem o que é cidade-estado, o que é polis. Porque elas eram diferentes da Mesopotâmia, diferentes da Pérsia, diferentes do Egito. A Grécia ela se formou como cidades independentes uma das outras, tá? Nesse momento arcaico, a cidade era independente uma das outras. Cada qual tinha seu próprio governo, suas leis, sua moeda e até seu deus principal. Isso é o que significa cidades-estados ou polis. O espaço das polis também tinha características diferentes das de outras cidades. O local onde os cidadãos se reuniam para discutir os problemas da cidade, das pessoas, até mesmo para tornar decisões políticas importantes, era a ágora. A ágora, o significado dela, significa assembleia, lugar de reunião ou de tomar decisões, tá? Então a ágora era o lugar onde eles tomavam decisões, tá? Era a praça central da cidade. Também tinha importância política, também era local de comércio, de realização de festas, competições esportivas. A ágora era o coração da cidade grega. Então, as decisões políticas não eram tomadas pelos habitantes das polis, e sim pelos homens livres e proprietários das melhores terras. Tá? Só eles poderiam tomar decisões políticas. Esses habitantes eram chamados de cidadãos. Mulheres, estrangeiros e escravos não participavam das decisões políticas, apesar de habitarem no mesmo limite da cidade. Eles não tinham direito. A parte mais elevada da cidade, geralmente um morro, é chamado de acrópole. Fundamental para proteger os habitantes contra aqueles inimigos, né? Contra, vamos dizer, guerreiros, né? Contra inimigos que queriam conquistar esse território. Na Acrópole também eram construídos templos e prédios religiosos. Então aqui nós temos a foto da Acrópole. Era o lugar onde esses povos se protegiam, né? Dos inimigos de Querton. Olha como é que era. Então, agora vamos lá. Atenas, um modelo de cidade grega. Atenas foi uma das maiores, página 96. Atenas foi uma das maiores e mais prósperas cidades do mundo grego. Tá? Grifa aí. Foi uma das maiores e mais prósperas cidades do mundo grego. Fundada no século X, está localizada no Mar Egeu, que facilitou o desenvolvimento de sua principal atividade, o
comércio marítimo, devido à sua localização no mar Egeu. Bom, a sociedade ateniense estava dividida em grupos sociais. Os eupátridas eram os grandes proprietários de terra, ricos descendentes dos primeiros habitantes da cidade. Tá? Eupátrida significa bem-nascido. Havia também os pequenos proprietários de terras, né? Comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Estes últimos, prisioneiros de guerra. Os mentecos eram os estrangeiros e só podiam ser comerciantes e artesãos, pois estavam proibidos de possuir terras se não cumprisse as leis da cidade, tornavam-se escravos. Tá? Grifa aí. O grifar aqui está torto porque não dá para fazer direitinho, tá bom? Desde o século VII, Atenas era governada pelos eupátridas. Desde o século VII, Atenas era governada pelos eupátridas. Eles eram os únicos cidadãos, ou seja, eram os únicos que decidiam tudo em Atenas. Os cidadãos mais velhos formavam um conselho chamado Areópago. Então essa é só a hierarquia da Grécia. O primeiro código de leis que existia em Grécia foi redigido por Drácula, em torno de 620. Esse código era bastante rigoroso, previa a escravização daqueles que não conseguissem pagar suas dívidas e determinava que o Areópago puniria crimes graves com a morte ou a expulsão da cidade desses povos que não pagavam os seus débitos, né? Deixa eu ver mais o que aqui. Aí está falando sobre as leis, tal, o Draco, esse aqui era o Draco, foi o primeiro que fez a leis, código de leis. Deixa eu ver mais o que aqui. Rumo à democracia. Vamos lá. Vamos ver a democracia que nessa civilização está acontecendo. Vamos ver. Primeiro, que as tribos eram divisões administrativas chamadas de demos, que significa povo. Então, demo significa povo. Já a palavra gracia, né, significa governo. Então, democracia significa governo do povo. Então, vamos lá. As reformas limitaram o poder dos grandes proprietários de terra, mas as tensões entre os grupos sociais continuam fazendo com que o povo de Atenas fosse tomado pela força. Esse foi o período conhecido como da tirania. Bom, o período da tirania. Contudo, em 508, depois de assumir o poder, um grande proprietário ateniense chamado Clístenes propôs uma reforma no governo da cidade de Atenas, instituindo a democracia. Então, foi Clístenes que instituiu a democracia nessa civilização. Assim, inaugurava-se um outro período da história, o período clássico. Bom, esse é o segundo período da história. A maior novidade da democracia ateniense foi reconhecer a cidadania de todos os homens livres com mais de 18 anos, ricos ou pobres, que passaram a atuar na Assembleia Popular dos Cidadãos, coisas que eles não faziam, participar da política, tá? Agora ele começou a participar da política. Antes era restrito, somente aos algumas partes da sociedade. Excluíram os estrangeiros, as mulheres e certamente os escravos. Eles também não continuam fazendo parte. Consideraram propriedade de seus senhores e não indivíduo. Em 461, a.C., Pérez já havia ingressado na política, foi eleito para o conselho ou por lei para governar a cidade. Ficou no poder por mais de 30 anos e elaborou leis que ampliaram o sistema democrático. Pérez também instituiu que os cidadãos tinham que ter filhos de pais e mães atenienses, não poderia ser de outra civilização. Tá? Então, aqui está algumas reformas de Clístenes, depois vocês dão uma olhadinha. Vamos acabar por aqui, porque na próxima aula eu falo sobre outra cidade importante da Grécia, que foi Esparta.